Olá, meus amigos. Estamos de volta com a nossa proposta bem simples de estarmos estudando juntos esta obra tão fundamental e preciosa quanto ao conhecimento espírita, que é o Livro dos Espíritos. Da vez anterior, nós estávamos estudando o capítulo 2 e vimos algumas questões ainda sobre aspectos de química, sobre questões da matéria que compõe o nosso universo e a nossa vida física na Terra. E agora nós vamos para como que o último aspecto desse capítulo 2, que vai nos falar sobre o espaço universal. De antemão, nós gostaríamos de lembrar coisas oportunas. Na época da codificação kardeciana, nós tínhamos a ciência de então. E nós já tínhamos vários exemplos de conhecimento sobre astronomia. E já elementos até sobre a origem do universo, cujo estudo nós chamamos hoje de cosmologia. Lembrando, por exemplo, a figura da pessoa que era o astrônomo mais conhecido da Europa, que se tornou espírita e que foi como que contemporâneo de Kardec, que foi Camille Flammarion. De tal maneira, como vocês sabem muito bem, ele escreveu, da própria autoria dele, também inspirado como médium, inúmeros livros que tratam das muitas moradas da casa do Pai. Vamos então buscar, propriamente no capítulo 2, sobre isto, e a partir então do que nós chamamos espaço universal, a pergunta número 35. Kardec, no seu senso oportuno em relação a trazer as melhores perguntas para serem respondidas pelos espíritos superiores, ele diz assim: o espaço universal é infinito ou é limitado? E aí nós vamos ver a resposta, que não podia ser outra, não é, meus amigos? Infinito. E a espiritualidade ainda diz para ele: supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Reparem que a espiritualidade ajuda ao próprio codificador e, portanto, depois a nós mesmos, a que nos situássemos, desde então, quanto à ideia de que nós, naquela época, poderíamos vislumbrar uma boa parte do universo, que aqueles que se dedicaram à astronomia nos iam favorecendo com seus estudos, mas deixava claro que esse conhecimento, apesar de um certo avanço, ele ainda era muito limitado, e se nós fôssemos apenas por ele, nós não teríamos uma noção que eles trouxeram ali, de o quanto o espaço é infinito, de quanto o universo é ilimitado. Hoje, mais de um século e meio depois, esta ideia já é uma ideia muito bem aceita pelos pesquisadores da área da astronomia e da cosmologia. Porque quanto mais nós perscrutamos a realidade do universo, mais nós encontramos outras questões depois. Querem ver um exemplo? Nós nos habituamos a falarmos de planetas. Até há bem pouco tempo atrás, nós só conhecíamos os planetas do sistema solar. Não é verdade? Até nos bancos escolares, quando crianças, nós aprendíamos sobre Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e assim por diante. Pois bem, a partir de um tempo para cá, e não se sabia, claro, isto na codificação, os pesquisadores começaram a notar que, como que gravitando em torno de certas estrelas outras, fora, portanto, do sistema solar, porque a nossa estrela é uma só, é o Sol,
ao redor dessas outras estrelas, os chamados exoplanetas foram sendo encontrados, registrados, analisados. Hoje, nós temos perfeitamente bem indicados e identificados mais de 1000 exoplanetas, mostrando que o nosso conhecimento a este nível universal, ele vai se ampliando cada vez mais. Então, lembrando, o avanço progressivo da ciência. E assim como a ciência progride, perscrutando e mostrando as realidades do infinitamente pequeno, na intimidade das partículas elementares que constituem a matéria, uma outra expressão maravilhosa da ciência vai analisando o macrocosmos. Do micro, do infinitamente pequeno, ao macrocosmos. E aí nós vamos encontrando mundos sem fim. Hoje nós trabalhamos com a ideia de conglomerados de galáxias. A Via Láctea já era conhecida na época da codificação kardeciana, mas conglomerados galácticos, isso é coisa recente. Hoje, se nós trabalhamos com a ideia, por exemplo, do que nós chamamos de universo observável, que é o conjunto do que nós podemos observar da vida fora na Terra, vida que eu digo dos astros, dos elementos que constituem o universo, a partir de um determinado ponto onde nós nos situamos, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos fazendo esse estudo, nós temos uma ideia estimada de 70 septilhões de estrelas. Então, essa é uma noção recente. E provavelmente, se nós fizermos esse mesmo estudo daqui a 5 ou 10 anos, nós vamos ter que ampliar isto. Por quê? Estamos caminhando no sentido das questões mais amplas, ligadas à eternidade e ligados ao infinito. Porque as nossas mentes até então não eram capazes de se acostumar com as questões dessa natureza, porque nós não alçávamos esse voo, nós tínhamos mentes mais limitadas e a ciência progrediu, nos permitindo avançar e conhecermos melhor e compreendermos melhor aquilo que a espiritualidade, muito tempo antes, quis nos adiantar e nos colocar, como a exemplo do estudo sobre o espaço universal. É uma coisa linda isso para nós, reparando por isso mesmo que nós, como encarnados, para quem o livro dos Espíritos e a codificação foi oferecida, éramos com as nossas limitações. Mas os espíritos da codificação tinham uma visão muito mais ampla e foi isso que eles procuraram trazer para, como que o nosso conhecimento, nos adiantando nessas coisas. Pois bem, o comentário de Kardec, ainda na pergunta 35 sobre esse tema, é assim: supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Só para que tenhamos uma outra noção que é bem atual, hoje nós usamos a palavra universo, se nós quisermos. Ela é, vamos dizer assim, uma palavra importante no conhecimento da ciência de um modo geral. Mas a questão da amplidão da vida universal é tal que hoje nós podemos falar em diverso e nós podemos falar em multiverso, dando para nós uma ideia interessante. Será que tudo que nós conhecemos é apenas de um determinado universo? Então, o que seria um outro universo? Nós podemos pensar, estamos falando de um universo paralelo que poderia ser o mundo espiritual? Ou estamos falando de universos que são materiais, fluídicos ou não, envolvendo também questões do espírito imortal e da espiritualidade, mas que nós ainda não temos como que condições de percebê-los, de detectá-los, de compreendê-los, portanto. E um exemplo que nos traduz isso muito bem
é a ideia do que possa existir para dentro ou para além dos buracos negros. Buraco negro hoje é uma coisa não apenas aventada há muito tempo do ponto de vista teórico, matemático, mas já determinado a nível da astronomia moderna. Então, o que existe para além disto, nós não temos ainda a menor noção. E temos uma ideia, algo de colossal, de notável existe ali, e há quem diga que nós vamos precisar de uma nova física, além da mecânica quântica, da teoria da relatividade, da física moderna, como nós chamamos, para podermos compreender o que possa existir para lá do nosso entendimento do que existe, então, dentro desses elementos como que monumentais da vida cósmica ou da vida universal. Então, sigamos fazendo estas comparações entre o que a ciência depois de Kardec avançou e nos permite entender melhor da vida divina, da vida universal, da criação, e que havia sido algo antecipado a partir dos espíritos benfeitores. Muito bem, sigamos adiante. Repara, a pergunta número 36 diz assim: o vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? E a espiritualidade é categórica e diz: não, não há o espaço. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Aqui uma colocação simples, mas que pode ser mais simples ou menos simples. Verifiquem uma coisa. Quando nós estamos na atmosfera terrestre, nós estamos aqui no planeta Terra, portanto, respirando o ar atmosférico. Nós não enxergamos as partículas que compõem a atmosfera terrestre, os gases, os elementos dela, especialmente o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico. Não é assim? Muito bem, nós não conseguimos usar as nossas mãos para capturar e prender essas moléculas, porque elas são invisíveis para nós. Nós poderíamos dizer, num grau mais simples, que isso aqui parece um vácuo, porque nós não temos o que ver, nós não temos o que depreender mecanicamente. Mas não é verdade que isto aqui está repleto de elementos? Então pode ser, num primeiro passo, que aquilo que pareça o vácuo, em verdade não é. Nas proximidades, na nossa vizinhança atmosférica. Mas se nós estivermos pensando mais adiante na vida universal, nós também não podemos pensar que exista o vácuo absoluto, como poderíamos imaginar nos confins do universo. Em primeiro lugar, porque já fomos muito longe, mas não fomos aonde tantas coisas de certo ainda existem. Mas a ideia vem para além disso, que é uma ideia que tem a ver com a física moderna, tem a ver com os aceleradores de partículas, que são elementos construídos pelo homem, especialmente dois deles, um nos Estados Unidos, que é o Fermilab, e outro na região de Genebra, na Europa, que é o CERN. Eles nos mostram que daquilo que a gente imagina ser o vácuo absoluto, podem brotar elementos de partículas tipicamente consideradas materiais. Então é curioso isso de novo, essa coisa extraordinária de que o avanço da ciência foi como que nos confirmando elementos que a espiritualidade já havia trazido no próprio Livro dos Espíritos. E a gente pode usar isto, vamos dizer assim, ampliando a ideia. Assim como a espiritualidade fez e vai continuar fazendo, e nós vamos continuar estudando, a respeito dos elementos materiais, ela fez o mais importante logo depois, quando ela nos introduz, quando ela nos conduz ao estudo das questões espirituais, adiantando para nós um conhecimento que a princípio é totalmente novo, mas que traz também elementos das culturas mais antigas, mas que dá para nós aquilo que nós precisamos
para conhecer a realidade do espírito imortal, a realidade espiritual não só da Terra, mas do universo divino de um modo geral. Então, o que eles fizeram com questões típicas que a ciência comum já nos adianta claramente, confirma o que eles nos estavam falando, nós vamos ver que mais cedo ou mais tarde, a ciência contemporânea e a ciência que virá logo a seguir, também por sua vez, haverá de nos confirmar questões bem simples, que nós já devíamos conhecer há mais tempo, mas agora, com o advento da doutrina espírita, nós podemos conhecer com toda facilidade. Que Jesus, mais uma vez, esteja conosco e que nós possamos seguir adiante, interessados de percebermos cada vez melhor as questões gerais da vida sob o prisma da espiritualidade superior, que nos adiantou tudo de mais relevante na obra querida que se chama O Livro dos Espíritos, que vocês, por sua vez, já a estudaram. O nosso abraço carinhoso e até breve, meus amigos.